Como saber se você é uma mãe estressada apenas ou uma mãe de fato narcisista? Quando eu fazia alguma coisa errada, uma teimosia de criança, a minha mãe poderia ter me deixado de castigo trancada no quarto. Mas não, ela nunca se contentou com isso. Ela precisava me deixar trancada para fora de casa para passar a noite inteira dormindo lá fora junto com o canil dos cachorros. Essa é a diferença entre punição e um sadismo. A minha mãe achava que bater na criança era uma forma efetiva de educação. E ela poderia ter me batido de diversas formas, mas para ela, a única punição suficiente era bater no meu rosto, de mão fechada, até que ela visse sangue. Se não fosse assim, para ela não era suficiente. Uma vez, ela estava tentando me ensinar a fazer arroz e eu deixei o arroz queimar. Tinha 11 anos de idade. Ela podia muito bem ter brigado comigo de muitas formas, mas o que ela fez foi me obrigar a comer a panela inteira de arroz queimado na frente dela, enquanto ela ficava me assistindo, dando risada da cena que ela via. A minha mãe, ela podia me xingar. Se ela estivesse estressada, ela podia me xingar de muitos nomes. Mas o nome que ela escolheu como apelido para mim era demônio. Eu fui chamada de demônio durante toda a minha infância e começo da adolescência. Ela fazia questão de deixar claro que era isso que ela via em mim, um demônio. E tinha o problema do meu pai, que não pagava coisa da pensão. Eu entendo, é difícil criar uma filha sozinha e o pai não paga a pensão na data correta, isso gera um estresse. Ela poderia ter me obrigado a trabalhar mais cedo, talvez, encontrar novas fontes de renda, mas o que ela fazia era ameaçar constantemente que ela estava só me esperando fazer 13 anos porque ela ia vender o meu corpo. E quanto mais eu tinha medo, quanto mais eu demonstrava o meu medo porque eu chorava muito, eu me ajoelhava, eu implorava, eu ficava desesperada, eu chorava muito, eu pedia muito mesmo. Para mostrar que ela estava falando sério, ela deixava, inclusive, os homens que frequentavam a minha casa passar a mão em mim. Só passar a mão, mais nada. Passar a mão. Para aumentar o meu medo. Para ter certeza que ela, de fato, ia começar a vender o meu corpo para fazer dinheiro porque meu pai não pagava a pensão. Se eu não tivesse fugido de casa, reunido a coragem para fugir de casa aos 13 anos de idade e nunca mais voltei, eu não estaria aqui falando com você agora nesse vídeo. Com certeza não estaria. Hoje em dia, eu sou mãe também. Eu tenho 2 filhas, mulheres. Acredite, não é fácil ser mãe. A gente tem a paciência testada todos os dias. A gente se estressa, a gente fica nervosa, até dá uns gritos aí de vez em quando e logo se arrepende do que fez. Mas o que te torna uma mãe narcisista é o ponto que diferencia o estresse da crueldade. A mãe narcisista, ela não faz o mal sem querer. Ela não faz o mal inconsciente e se arrepende depois. Não. Ela está no seu estado de calma. Ela está consciente, ela está lúcida e ela escolhe que ela vai maltratar até humilhar, que ela vai castigar até ela começar a sentir o máximo prazer que ela enxerga em estar na posição de poder que faz o outro sofrer, que faz o outro chorar, implorar, enquanto ela se delicia. É por isso que a mãe narcisista não é narcisista com todos os filhos. Porque aquele filho que enfrenta, o filho que é forte, que é empoderado, não tem graça. Quanto mais fraquinha, vulnerável, amorosinha, carentinha a criança é, mais ela possibilita a fonte de prazer. Hoje em dia, eu já estudei muito sobre isso e eu consigo te explicar, assim, com conhecimento de causa. Mas enquanto eu não sabia disso, que existia o transtorno da mãe narcisista, eu tinha certeza que eu era o problema. Que eu era louca, que eu era maluca. Por quê? Eu sendo filha de uma mãe assim, mesmo com tudo isso, a pior parte é que um filho não consegue parar de amar essa mãe. E mesmo com tudo que ela fazia comigo, eu continuava amando, implorando, tentando aceitação, tentando aprovação. E é essa incoerência lógica que dá pro filho a certeza que ele é maluco. Durante muito tempo, eu questionei se eu não estava exagerando, se não era tudo minha culpa, porque eu devia ser uma criança muito difícil. Mas não adianta. Quando você analisa os fatos, não tem como confundir. Existe uma mãe sobrecarregada, cansada, estressada,
Existe, mas a mãe narcisista é outra história, é outra situação.